vacinação contra a Covid em Pelotas. O tema, obviamente, é de interesse de toda a comunidade, as pessoas têm muitas dúvidas. Ontem a gente viu uma corrida aos postos de saúde por parte da população idosa e seus acompanhantes. Então, até para falar um pouco sobre isso, prefeito, a gente gostaria de começar perguntando justamente sobre o ocorrido de ontem, né? A gente viu que foi aberta a vacinação para a população acima de 85 anos e que nos postos em que a vacina foi disponibilizada, houve formação de filas, enfim, pessoas aguardando muitas horas pela vacinação. Por que isso se deu, prefeito? Então, bom dia, Vinícius, bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu aceitei esse convite do Diário Popular, justamente porque eu acho que quanto maior transparência nós tivermos, né, nessa questão, melhor, né? Mais as pessoas vão ficar tranquilas, e é isso que a gente quer. Foi a forma como a gente conduziu esse processo todo de pandemia, né, de combate à pandemia, né, durante o ano de 2020 e até agora, e não vai ser diferente com a vacina. Então, ontem, realmente, nós iniciamos uma nova etapa, que foi o início da vacinação dos idosos com mais de 85 anos. É importante que as pessoas saibam que as prioridades definidas são definidas pela Secretaria Estadual de Educação, de Saúde, perdão. O Ministério da Saúde deu essa autonomia para as secretarias estaduais de definirem as prioridades conforme o número de doses que vão sendo entregues aos municípios. Esses números, a gente nunca sabe qual é o número de doses que nós vamos receber. Nós sabemos um dia antes, enfim. E aí, a partir do número de doses e das definições do Estado, nós temos que fazer o nosso processo de imunização. Nós já tínhamos recebido, fazendo um pequeno histórico só para as pessoas entenderem, para chegar na tua pergunta. Nós tínhamos recebido lá no início vacinas dirigidas especialmente para quem estava na linha de frente, porque essa foi a determinação, aliás, no país inteiro, linha de frente do atendimento ao Covid, aqueles profissionais de saúde que mais se expõem. Então, nós distribuímos nos hospitais que atendem Covid, aliás, que são nesse momento todos, no centro Covid, na UPA, e à medida que foram chegando novas doses, fomos ampliando, conforme a determinação do Estado, também para outros profissionais, pronto-socorro, por exemplo, que não atende UPA diretamente, não atende Covid diretamente, mas que pode eventualmente, né, tem profissionais que podem eventualmente lidar com pessoas contaminadas ou suspeitas, nas UBSs, enfim, a gente foi aumentando esse contingente de profissionais de saúde. Mas ontem, justamente, sem contar com indígenas que também foram imunizados, também por uma determinação de prioridade do Estado. Ontem nós iniciamos esse novo momento, que é muito positivo, né? A gente saber que agora estamos saindo só do grupo de profissionais de saúde e entrando no outro grupo, que é também grupo de risco, que são os idosos. O Estado determinou que seriam aqueles acima de 85 anos. E a gente tem sempre muito pouco tempo entre o momento em que a gente sabe o número de doses, as prioridades e a logística. A gente não pode dizer, bom, recebemos as doses, mas agora nós vamos ficar uma semana planejando como fazer. Ninguém suportaria essa ansiedade. Então, o que nós fizemos foi pensar que neste momento, quando as famílias, né, a maioria das famílias tem algum idoso e elas vão precisar buscar a imunização, que nós deveríamos descentralizar a vacinação. E usando para isso aquelas unidades que são referência sempre nas campanhas de vacinação, que são as unidades básicas de saúde, que além disso são descentralizadas no território. Nós definimos 7 unidades, até porque não tinha como trabalhar com as nossas 50 unidades, porque o número de doses que vem, ele é pequeno ainda, né? Então a gente resolveu concentrar um pouquinho, mas considerar todo o território, distribuir nas 7 unidades, e assim permitir que os idosos tivessem acesso. Por que houve filas? Obviamente houve filas porque as pessoas estão muito ansiosas pela vacina. É natural que isso aconteça. Isso tem acontecido mundo afora, no Brasil inteiro, porque as pessoas querem se vacinar, porque nas campanhas de vacinação, normalmente, existem algumas filas pontuais, mas porque não vai todo mundo no primeiro dia. Diferentemente de agora, que está todo mundo há 1 ano esperando por uma vacina, a tendência é que as pessoas vão em busca dessa imunização. E nós, na verdade,
conforme as coisas vão ocorrendo, nós vamos também adquirindo um pouco de experiência sobre isso. Ontem nós conseguimos saber, nós não tínhamos ainda a ideia de quantos idosos, Vinícius, nós conseguiríamos vacinar no período que nós temos para vacinação. Por quê? Porque diferentemente das outras, das outras experiências de vacinação, da gripe, por exemplo, a anamnese, que é aquela conversinha, né, que o enfermeiro, enfim, o auxiliar precisa ter com o paciente antes de aplicar a vacina, algumas perguntas que são necessárias, ela é um pouquinho maior no caso da Covid para os idosos. Então, a gente não tinha bem essa noção. Hoje, um dia depois, nós já sabemos que nós imunizamos 150 pessoas, em torno de 150 pessoas durante aquele período. Então, nós já distribuímos senhas hoje para 150 pessoas na fila, para que os outros já vão para casa e voltem amanhã, ainda teremos vacinação amanhã, para evitar essas filas. Mas ontem a gente ainda não tinha a gente ainda precisou dessa experiência. É um momento muito novo, né, para todos, eu sei que é desagradável esperar, também eu sei que as equipes das unidades básicas fizeram, usaram todos os recursos possíveis para tornar mais tranquilo para os idosos. Eu sei que em alguns lugares, por exemplo, as pessoas que tinham carro, que chegavam de carro, o idoso ficava esperando e tinha um familiar que ficava na fila, depois a pessoa, o técnico ia lá até o carro fazer a vacina, no momento em que chegasse a vez daquele idoso, enfim. Depois distribuíram senhas e procuraram fazer da melhor forma. Em alguns lugares houve mais dificuldades do que outros, porque houve mais procura também do que outras unidades. Eu tive relato lá de um pessoal que foi na unidade Bom Jesus, que não teve nenhum problema, que foi atendido com uma certa rapidez, mas é um pouco isso. A gente vai, agora, certamente, para as novas doses, para os novos momentos de vacinação, nós já vamos ter experiência, vamos saber que algumas unidades são mais procuradas do que outras, enfim, mas é um processo novo para todo mundo. Agora, eu acho que o importante, né, Vinícius, é que nós começamos, e essa imunização ela só vai avançar, ela não vai retroceder. Importante também dizer que o número de doses, o Estado mesmo calculou isso, gira em torno de 43%, 44% dos idosos acima de 85 anos. Ele vai atender esse percentual. Não é 100% dos idosos acima de 85 anos que vão ser imunizados nesse primeiro momento, porque, infelizmente, a gente não tem um número de doses no Brasil ainda suficiente para toda a população. Mas a notícia boa é que todas as semanas têm chegado novas doses, então é muito provável que aí nos próximos dias a gente já tenha notícias de que vão chegar novas doses. Então, o que eu pedi ontem na minha live é que as pessoas não se desesperassem. Vão chegar, vai ter vacinação para todo mundo aos poucos, né? Então, essa compreensão é que eu peço a quem nos acompanha. A senhora mencionou agora que não vai ter vacina para todos, vai ser 43%, a senhora mencionou. E, obviamente, os idosos, como a senhora também falou, eles estão há um ano, digamos, reclusos em casa, aguardando o momento de poder sair, enfim, ter contato com seus parentes. Então, é natural que eles buscassem respostas, porque, enfim, todo mundo quer estar dentro desses 43%. Como é que a prefeitura planeja que não ocorra novas buscas? Porque, como a senhora disse, não vai ter para todos, vai ser distribuído senhas, mas todo mundo quer estar dentro dos 43%. Como é que a senhora planeja, como é que a prefeitura pensa para não haver uma nova corrida, por exemplo, das pessoas irem, a vacinação está começando às 10 da manhã, se não me engano, as pessoas irem 7, 8 da manhã para esperar uma senha para conseguir se vacinar? Existe um plano para isso? É difícil, Vinícius, a gente evitar alguma procura. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar sempre que o grupo mais infectado em Pelotas é o grupo dos aposentados. Então, porque o pessoal diz, as pessoas não saíam de casa para nada, agora saíram e a prefeitura botou as pessoas em filas. Então, primeiro, não é verdade, se fosse verdade isso que ninguém saía, os aposentados não seriam o grupo mais infectado da cidade. As pessoas saem para outras coisas, saíram para vacinação. Não foi a prefeitura que criou a fila, o que criou a fila foi a situação que nós vivemos de necessidade de imunização, doses insuficientes e ansiedade na população. Claro, a gente pode sempre melhorar a logística, acho que sim. Ontem eu tive uma reunião com os vereadores, o vereador Cezinha, sugeriu que o pessoal da unidade básica, que a gente não botou na Guabiroba, a gente botou no Fragete, lá naquela área. Mas por que se na Guabiroba tem mais agentes de saúde?
Na verdade, não tem relação direta com isso, mas o que nós fizemos então hoje? Levamos os agentes de saúde para ajudarem nas filas lá do Fragete. Então a gente vai podendo fazer algumas adaptações, algumas melhorias, mas dificilmente nós vamos conseguir impedir que as pessoas vão para as filas, vão buscar. Só conseguiríamos isso se nós disséssemos, nós vamos na casa de todos. Mas isso implicaria uma logística muito maior e um tempo muito maior. Nós vamos levar meses para vacinar todos os idosos de Pelotas, mas a forma de garantir que eles não vão para a fila, o que eu digo é o seguinte: fiquem tranquilos, vai ter para todos os de 85. Pode ser que leve 3 semanas, 1 mês para todos serem vacinados, mas todos serão vacinados. Agora, eu dizer isso, não tem como com isso impedir que uma pessoa vá 2 horas ou 3 horas antes do horário de abertura para a fila. Eu gostaria que não fossem. Eu gostaria que a pessoa chegasse, sei lá, 15 minutos antes, mas ela não vai 15 minutos antes porque ela vai chegar lá e vai ter uma fila enorme. Se as pessoas compreendessem que não precisa desse alvoroço porque vai chegar, talvez, né, isso fosse um pouco mais tranquilo. A gente vai fazer também o drive-thru, que antes disso eu queria dizer, só para... Tem muita gente, eu ouço programas de rádio e tal, todo mundo está dando palpite sobre isso. E eu quero dizer, sugestões são bem-vindas. Ontem os vereadores foram lá para nos dizer que tinha problemas, eu digo, então, eu estou aberta aqui a sugestões, vamos ouvir as pessoas, né? Quem tiver sugestões para melhorias, a gente aceita, acata, como realmente acatamos algumas sugestões. Mas a maioria das sugestões já estavam sendo feitas, já tinham sido previstas. Mas é importante vocês saberem que existe alguma complexidade. As vacinas que vêm, elas não vêm... A primeira leva que veio para os profissionais de saúde, aquela que a gente fez, mostrou, primeiro vacinado e tal, era monodose, ou seja, cada frasquinho tinha uma dose só de vacina. Agora não é mais assim. Mesmo a Coronavac é um frasquinho que, se não me engano, são 10 doses. Então isso é outra complexidade, porque eu preciso vacinar, quando eu abro um frasquinho, eu preciso vacinar 10 pessoas. Então se tiver no fim da fila, terminou, tem só 3 pessoas ali, eu não posso abrir aquele frasco, porque o que ficar naquele frasco é perdido, eu vou perder 7 vacinas, no exemplo que eu dei. Sim. Então a gente tem que cuidar isso também. Inclusive nas senhas distribuídas, agora eu estava falando, nós vamos fazer um drive-thru no sábado. Separamos um número de doses, que é o que a gente consegue fazer em 8 horas. Nós vamos ter 8 horas consecutivas de drive-thru, com 6 equipes trabalhando sem parar. Nesse período, a gente vai conseguir fazer um número X de vacinas, e não mais do que isso. Nós já separamos um número maior um pouquinho, caso a gente consiga fazer mais. Separamos 500 doses, porque também tem a coisa da anamnese. E nós temos que ter essa percepção de que a gente abre um frasco, a gente precisa usar todo o frasco. Então, inclusive, isso é uma das dificuldades que nos impedem de fazer um agendamento, que seria muito demorado também, mas nós estamos fazendo esse agendamento para os acamados. Agora, inclusive, vamos trocar, estão vindo algumas monodoses para o pessoal... se não me engano, não quero dizer, mas estão vindo algumas monodoses e nós vamos trocar com os hospitais que viriam para os hospitais para a segunda dose, vamos trocar para poder fazer nos acamados, para evitar, porque todo o trabalho da Secretaria de Saúde, Vinícius, é importante que as pessoas saibam, é para a gente otimizar ao máximo o número de doses, para que a gente não perca uma dose sequer. Então, como nós vamos fazer visitas aos acamados, a gente vai tentar trocar isso pelas monodoses, e também eu acho que elas têm um período que elas podem ser usadas, enfim. Mas tudo isso tem que ser levado em conta. Então, eu estou só entrando nesses detalhes, só para deixar claro para a população que é bastante complexo a gente montar esse esquema, né, de imunização num momento em que a sociedade está tão angustiada, né, ansiosa pela vacinação. Mas eu quero dizer que nós vamos tentar fazer da melhor forma, né, dentro do que se apresenta para nós, e sempre comunicando. Temos nos comunicado. O pessoal diz, não está havendo comunicação clara. Eu discordo disso. Talvez a comunicação esteja muito próxima do início da imunização. Isso sim, mas isso está acontecendo porque é quando nós temos as condições
de poder informar, quando a gente sabe o número de doses, sabe para quem vai fazer e sabe o local em que vai ser realizado. Assim que nós temos todos esses dados, a gente começa a divulgar. E a formação de filas ontem mostrou que as pessoas têm a informação. O que está faltando talvez seja essa, digamos assim, eu entendo, não é uma crítica às pessoas, mas é saber ter a consciência, né, de que a tranquilidade de que saber que se não for dessa vez, vai ser logo ali adiante, quer dizer, semana que vem, daqui a 15 dias, enfim, esse processo não vai parar. Sim, a gente até recebeu aqui uma pergunta do Diogo Copelo, sobre o horário de vacinação, né? Pelotas ontem fez das 10 da manhã às 3 da tarde, né? E ele pergunta, outros municípios estão vacinando das 7 às 18 horas, por que em Pelotas não se amplia o horário? Toda essa é uma questão de logística das unidades básicas, né? Os trabalhadores das unidades básicas, eles têm um tempo de permanência e tem uma logística toda envolvida. Então, a Secretaria optou por fazer esse horário nas unidades. Agora, no drive-thru já vai ser de 8 horas. E isso é algo que se pode rever. De repente, fecha uma unidade básica das 50... Nós temos 50 unidades. Né? A gente pode fechar algumas para que aquelas equipes assumam o lugar das outras. Mas precisaria, nesse caso, fechar alguma unidade. Sim. Então, tem todo esse trabalho aí que tem que ser feito, mas é uma sugestão que eu posso levar para a Secretaria para se analisar. Uhum. A senhora mencionou agora há pouco também a questão dos acamados. A Prefeitura abriu um cadastro no site da Prefeitura para que as pessoas cadastrassem quem gostaria de receber a vacina em casa. Como é que está esse cadastro? Quantas pessoas já se cadastraram? A Prefeitura já tem esse número de quantas pessoas vão ser atendidas? Não é para quem gostaria, é para pessoas realmente acamadas. Sim. Ou quem tem muita dificuldade de locomoção. Na verdade, ontem nós tínhamos 1.000 e poucos cadastrados, mas com mais de 85 anos eram 550, mais ou menos isso. Então, são esses que vão ser os prioritários. A gente está cadastrando todos os acamados, porque em algum momento vai chegar a vez de todos. Mas agora vão começar a ser vacinados os acamados com mais de 85 anos. Eles e os seus acompanhantes. Então, por isso, a gente todos eles, todos cadastrados. Os seus, um acompanhante por... Não, eu digo todos os acamados e mais um acompanhante. Mais de 85 anos. A gente reservou, eu não sei se vão ser todos pelo seguinte, nós reservamos 1.000 doses para essas pessoas. Como eles continuam se cadastrando, se hoje se cadastrar alguém de 85, talvez fique para a próxima leva, digamos assim. Sobre essas próximas levas, a Prefeitura tem alguma perspectiva de quando deverá receber novas vacinas? Não. E o que a Prefeitura ainda tem disponível em estoque para vacinar? Ainda não fomos informados sobre novas remessas, mas certamente elas chegarão. A gente tem a expectativa de que cheguem em breve, mas não temos nenhum... A terceira coordenadoria, que é quem nos dá essa informação, ainda não nos deu. O que nós temos? Hoje nós estamos imunizando 150 idosos com mais de 85 anos em cada uma das 7 UBSs. E amanhã nós teremos mais 150 doses em cada uma delas para imunização. E teremos as 500 doses do drive-thru, sem contar essas 1.000 doses dos acamados. É isso que nós temos. Uhum. Outra pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, a Rogue Dot elogiou o atendimento na Bom Jesus, a senhora até tinha mencionado que lá não teve... Desculpa, vou só te interromper para terminar a questão anterior. Ainda tem algumas doses para o pessoal, para os profissionais de saúde. Como é que os profissionais de saúde digamos, da segunda leva, não aqueles da linha de frente, nós começamos imunizando aqueles com mais de 60 anos, foi uma sugestão, eu pedi apoio para a Universidade Católica e a Universidade Federal para que imunologistas, infectologistas nos ajudassem a definir os grupos. Né? Então, eles definiram, a partir também dos dados, né, sobre aqueles profissionais mais infectados. Então, nós definimos que nos primeiros dias foram os enfermeiros e técnicos de enfermagem com mais de 60 anos, depois médicos, odontólogos e fisioterapeutas com mais de 60 anos, e depois outros profissionais, biólogos, bioquímicos, farmacêuticos com mais de 60 anos. Nós já entramos na fase em que começamos com esses profissionais, na mesma ordem, técnicos de enfermagem, enfermeiros de 18 a 60 anos, se não me engano, e hoje ainda é para esses profissionais, e amanhã
para os médicos, odontólogos e fisioterapeutas entre 18 e 60 anos, se ainda houver doses, mas ainda há doses para esses, né? Quando terminarem, a gente espera a próxima leva. Desculpa, tu estava fazendo uma pergunta, eu vou pedir que tu Não, tranquilo, perfeito, só para esclarecer. Não, vou registrar que a Rogue Dot, ela elogiou o atendimento na Bom Jesus, disse que não teve filas, ela já tinha mencionado que inclusive lá foi um dos locais que não teve problemas ontem. E agora a senhora mencionou a questão dessa vacinação dos grupos de saúde que acabou sendo ampliado no final de semana, até teve um mutirão, né? Algumas dúvidas que surgem, que a gente ouve, é que as pessoas perguntam por que alguns profissionais de saúde que não estão diretamente nesses locais que atendem Covid, no centro Covid ou nos hospitais, estão recebendo vacinas, e aí, por outro lado, se tem a vacinação dos idosos, como a senhora mencionou hoje, com só 43%. Porque essa definição, como eu disse lá no início, é do Estado do Rio Grande do Sul, é da Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria nos mandou um documento para todos os municípios com uma ordem de prioridades. E nesta ordem de prioridades tem os profissionais de saúde em geral, é uma das últimas, daquela primeira lista. Então, como não tinha doses suficientes, eu pedi ajuda para as universidades, pedi para que infectologistas viessem nos dizer, bom, no momento em que a gente já saiu daqueles da linha de frente, como é que eu faço? Quem são os que correm mais risco? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, depois médicos, odontólogos, como eu disse, fisioterapeutas e assim por diante. Isso está dentro da definição de prioridade do Estado, todos os profissionais, inclusive o pessoal que trabalha no administrativo no setor público, no administrativo da saúde no setor público. Isso também está definido pelo Estado. Nesta última leva de doses de vacina é que entraram os idosos, com mais de 85 anos, mas com a perspectiva da vacinação de 43%. Então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos cumprindo à risca a determinação do Estado. E na ordem, dentro dos grupos, a ordem que, no caso dos profissionais, os infectologistas nos ajudaram a partir de dados objetivos, né, daqueles grupos profissionais que são realmente mais afetados. Outro ponto que a gente tocou aqui agora há pouco sobre o drive-thru, que a senhora mencionou que vai ter nesse final de semana, a Vanessa Ávila pergunta por que não se implementa o drive-thru também durante a semana? Pela dificuldade justamente de profissionais. Por que a gente vai conseguir fazer 8 horas e não 6 horas, 8 horas no sábado? Porque aí eu não tenho as unidades funcionando. Eu posso usar mais profissionais. Se eu fizer durante a semana um drive-thru, não é que não seja possível. É mais difícil porque isso envolve os profissionais que estão atuando nas unidades básicas de saúde. É uma sugestão também que se pode levar para avaliar qual seria o impacto, né, se nós teríamos que fechar alguma unidade, mas a questão toda é de número de profissionais. A gente tem também contado com a parceria das universidades e tal, né, com profissionais e estudantes. Então é possível, assim como a gente fez um mutirão, está fazendo ainda, né, a vacinação desses profissionais, pensar em drive-thru durante a semana. Mas sempre o drive-thru é uma questão, quando a gente faz um drive-thru, a gente tem que separar o número de doses. Isso significa que a gente tira das unidades, que são aquelas que estão espalhadas no território, que estão mais ao alcance das famílias mais vulneráveis. Então a gente tem que considerar tudo isso. Uhum. Eu vou falar sobre a pergunta da Caroline Silva aqui, mas que tem se repetido por várias outras pessoas que estão mandando para a gente. Sobre a vacinação para os professores, existe uma perspectiva desse grupo ser incluído? Ainda não. Muita gente fala nisso, inclusive eu já falei, né, acho que os professores se enquadram no grupo prioritário, sobretudo no momento em que a gente pensa num retorno presencial, ou híbrido, ainda que seja, a partir de março. Mas, como eu disse para vocês, isso depende do número de doses disponíveis e depende dessa categorização que quem faz é a Secretaria Estadual de Saúde. Quando os municípios que não cumpriram a determinação da Secretaria, vocês viram, né, saiu notícia por tudo, que estavam furando a fila, que estavam desrespeitando. Aqui em Pelotas a gente não fez não houve nenhum descumprimento dessa definição que o Estado dá também a partir de dados objetivos, né, ouvindo profissionais, especialistas, enfim. No momento em que há uma escassez de vacinas e que absolutamente toda a sociedade quer se vacinar, a gente precisa, né, cumprir, né, ter critérios bem claros que são dados pelo Estado e cumprir esses critérios. O nosso papel aqui é cumprir esses critérios
com toda a lisura e toda a transparência também. O vacinômetro do governo do estado está apontando que hoje Pelotas já teria recebido 26.770 vacinas e aplicado 9.959. 26.770, exatamente. Isso, e aplicado, pelo menos o dado de hoje pela manhã, era 9.959, 37% total. Esse número corresponde à realidade e se corresponde, por que ainda não se conseguiu chegar à totalidade das vacinas? Na verdade, esse número é o número oficial que nós temos de vacinados. Mas existe uma defasagem, realmente existe uma defasagem, eu fico aflita com isso também, eu gostaria de que cada vacina, né, pudesse apertar um botão e já fosse automático, mas não é assim, porque os profissionais vacinam, depois eles têm que cadastrar esse paciente com algumas informações no controle estadual. Então, a gente não consegue fazer automaticamente, né? Tem uma defasagem, né, bastante significativa. Então, certamente nós não vacinamos as 26 mil, mas também teremos vacinado bem mais de 10 mil, aqui quase 10 mil pessoas é oficial. Certamente vacinamos bem mais de 10 mil, mas ainda não as 26, porque existem esses, como eu te disse, essas vacinas que ainda estão guardadas para os próximos dias. Fugindo um pouco das vacinas, mas relacionado ainda a essa questão da Covid, Pelotas viveu ali no mês de dezembro um pico, né, com muitos casos de óbitos, teve um momento bem crítico. E nas últimas semanas a gente vem vendo uma tendência de queda gradual, né? Na última semana, por exemplo, foram 81 casos por dia, algo que não se tinha desde o começo lá de novembro, e menos de um óbito por dia também, que não se via desde novembro. Mas, em compensação, até a própria Secretaria de Saúde, numa audiência na Câmara de Vereadores, mencionou que a procura por testes RT-PCR aumentou bastante há uma semana atrás, se não me engano. Qual é a perspectiva da Prefeitura com relação a isso? É continuar em queda ou essa procura por testes indica que pode haver um novo momento aí de aumento dos casos? Pois é, nós estamos... a pergunta é difícil de responder, né? Porque a gente viveu durante todo esse ano com muita incerteza. Eu tenho um pouco de medo do verão, né, das férias, as pessoas... a gente tinha muito medo, o mês de dezembro foi um mês muito difícil. E tínhamos muito medo de janeiro por causa das festas de fim de ano. Não vamos esquecer que a gente fez 2 paradas em dezembro, né? 2 momentos realmente de parada, um lockdown um pouco menos rígido que aquele de agosto. E eu acredito que isso tem ajudado, né? Não sei se foi só isso, mas isso ajudou a que janeiro não tivesse a disparada que a gente temia. E de lá para cá a gente vem se mantendo, é o contrário, até caindo, né? Mas a gente está sempre muito atento, porque essa procura pode ser a questão do retorno das férias, as pessoas terem relaxado um pouco, né? A gente espera que não, né? Eu vejo o número, o meu parâmetro pessoal, né, como prefeita para as minhas decisões e para minha, digamos assim, o nível do meu estresse em relação à pandemia sempre foi o número de internados em UTI. Eu sempre olhei para esse, até porque é o menor número de leitos que nós temos, é o de UTI, e quando, né, começa a ter um crescimento, a gente precisa tomar uma atitude. Isso foi, em alguns momentos, bastante angustiante. E o que eu tenho visto nas últimas semanas, inclusive tirei uns dias de férias, 10 dias, e fiquei acompanhando e vi que antes de eu sair de férias, a gente estava sempre com 20, variava de 22, 21, 22 a 25, e agora baixou de 20, né? Está com 19, 18, chegou a ter 17, se não me engano, nos últimos dias. Então, todos os números, né, que nós temos indicam essa queda. Tem um pessoal da FURG, da matemática, na FURG, fazendo um trabalho, eles projetam para curto prazo, né, 15 dias, e eles me mandaram agora, durante janeiro, também uma perspectiva de queda nesses 15 dias. Claro que agora eles devem estar terminando o estudo, né, mais recente para os próximos 15 dias, então eu devo estar recebendo isso em breve. Por enquanto nós estamos com uma certa, né, com essa estabilidade, mas sempre pedindo para as pessoas, inclusive aquelas vacinadas, né, os idosos,
que mantenham o distanciamento, durante 2021, nós vamos precisar manter os protocolos, gente. Claro que talvez com menos estresse, com menos ansiedade, com menos angústia, mas eu vi uma declaração de uma senhora que se vacinou, agora estou louca para sair abraçando a minha família. Eu entendo, mas vá abraçar, mas assim, não muito de perto e de máscara, não tire a sua máscara, porque, primeiro, a gente tem um tempo de imunização, faz a vacina e não quer dizer que saiu dali imunizado, né? Nem a ciência sabe qual é esse tempo, essa janela que precisa e tem a segunda dose ainda, sem considerar a segunda dose. Depois da segunda dose, ainda tem um tempo. Então, a vacina não é um salvo-conduto para a gente mudar as restrições em que a gente vive. Infelizmente, não é. Mas é o início de uma proteção maior. Então, eu peço para todo mundo continuar muito responsável, porque se a gente está com números melhores agora, é muito fruto, né, desse engajamento aí de toda a população. Prefeito, para a gente encerrar, chegou uma pergunta aqui, dada a capacidade de vacinação de Pelotas, caso tenhamos a vacina à disposição, existe uma previsão de término para vacinar toda a população? Se nós tivéssemos 340 mil doses, será que é isso? Dada com a nossa capacidade hoje de vacinação, se tivéssemos as vacinas suficientes, quanto tempo levaria? É difícil de saber isso, porque assim, as nossas campanhas de vacinação, por exemplo, da gripe, né, do H1N1 e tal, nem todas as pessoas se vacinam, a maior parte, inclusive, não se vacina. Né? Nós precisaríamos de meses, com certeza, de alguns meses, mas então seria um chute, né, muito difícil. E não teremos, né? Isso é uma pergunta, assim, mais um exercício intelectual, mas não teremos as 340 mil doses de uma vez só. A gente tem que se acostumar. Assim como eu falei que a gente também não sabe quanto tempo leva para ficar a pessoa completamente imunizada, que a gente vai precisar seguir se protegendo, nós vamos ter que ter essa compreensão, essa paciência, né, de que nós vamos ter que seguir com cuidados, porque a vacina vai chegar aos poucos. Mas o importante, né, gente, é que a humanidade deu um passo, a ciência, eu acho fantástico isso, a ciência deu um passo extraordinário. Em um ano, conseguiu criar mais de são acho que 4 ou 5 ou 6 vacinas diferentes, e todas aparentemente seguras, pelo menos as que chegaram aqui com certeza seguras, já passaram pelo aval da Anvisa. Isso é um passo extraordinário dado pela ciência, né, por esses homens e mulheres que se dedicam a isso. Nós estamos num momento muito melhor do que já estivemos, né, do que o ano passado. Então, o que a gente precisa agora é ter calma, serenidade, organização, planejamento. Eu sei que cabe a nós, a Prefeitura, planejar, e recebo as críticas, entendendo que faz parte. Né? Sei que ninguém, quando... Né, tem um amigo nosso que pegou a mãe e uma tia, eu acho, foi para a fila e aí passou em todos os postos, tinha fila em todos, ficou desesperado. Eu entendo, eu me ponho no lugar das pessoas. Mas que a gente compreenda o momento que a gente está vivendo. O cenário é um pouco esse, o que a gente precisa ter, a organização, cobrar o planejamento, e eu também estou cobrando da minha equipe, né, que a gente aprenda com os erros e que a gente aprenda, sobretudo, com a nova experiência. É uma experiência muito nova para todos nós. A gente tem que tirar esses pequenos aprendizados e, o quanto antes, colocá-los dentro do nosso planejamento. Contem com a gente para isso. Contem também com a nossa transparência sobre tudo o que está acontecendo e com a nossa comunicação. Eu sei que o Diário Popular é um parceiro nisso, tem sido durante toda a pandemia. A gente vai, e as nossas redes sociais, enfim, assim que a gente tem a notícia, mas a gente precisa ter a notícia organizada, a gente precisa ter certeza, né, do que vai acontecer, como vai acontecer. Assim que a gente tem essa informação, a gente vai compartilhar com todo mundo para tentar que esse processo seja o mais tranquilo possível aqui na nossa cidade. Só para encerrar mesmo, prefeita, a gente tem visto nos grupos de WhatsApp circulando calendários de vacinação que as pessoas estão acreditando, tal dia vai ser de 60 anos, amanhã vão ser os professores, enfim, até para ficar bem claro, hoje quem está sendo vacinado em Pelotas, as pessoas não correrem, não sendo desses grupos, para os postos de saúde, quem está sendo vacinado em Pelotas hoje? A Prefeitura não lançou calendário. E muita gente me cobra, tem que lançar um calendário, um cronograma. Não lançou porque não tem como lançar. Não tem como lançar porque nós não sabemos quando vamos receber novas doses e quantas doses serão, nem quais serão os grupos prioritários, porque, como eu disse para vocês, quem define isso é a Secretaria Estadual de Saúde. Então,
Se vocês virem um calendário de vacinação, não acreditem, porque não é feito pela prefeitura. Nós anunciamos, nós fazemos aqueles cards da prefeitura, nas redes da prefeitura, o Diário Popular, os jornais, enfim, as rádios recebem as informações corretas, mas nas redes sociais, desconfiem. Nas redes sociais vão nos veículos que vocês sabem, né, ou nas redes da prefeitura, para verem os cards. Hoje só está sendo vacinado quem tem mais de 85 anos. Acho que as fichas já foram distribuídas, as senhas, então só amanhã para pegar a nova senha, ou no drive-thru no sábado. E hoje os profissionais de saúde, aqueles enfermeiros e técnicos entre 18 e 60 anos, se ainda tiver vacina, em princípio, espero que sim, amanhã os médicos, odontólogos e fisioterapeutas entre 18 e 60 anos. São esses os grupos que estão sendo vacinados nesse momento. Assim que recebermos mais doses, nós vamos informar quem vai entrar na vacinação, tá bem? Lembrando só que sempre o pessoal de 85 anos, que começou a ser prioritário, não deixa de ser. Então, quem não se vacinar dessa vez, e tiver mais de 85 anos, pode, né, procurar, vai ser informado disso, mas poderá procurar nas próximas levas, remessas de doses, poderá procurar a sua imunização. Perfeito. Prefeita Paula Mascarenhas, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui trazer esses esclarecimentos sobre a vacinação. A gente fica à disposição também para passar as informações à população, sempre que a prefeitura tiver novidades no calendário, novos grupos, o Diário Popular vai noticiar. A gente agradece também a todos que acompanharam a nossa live e novos questionamentos podem enviar para o jornal, a gente repassa à prefeitura, a gente vai tentar colaborar da melhor forma possível para que a vacinação ocorra da forma mais tranquila e que todos possam ser imunizados o mais rapidamente possível. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço, Vinícius, pela oportunidade que o Diário Popular me dá de mais uma vez conversar com a população sobre tudo isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, até a próxima.